Olá, tudo bem? O Matemática Sem Cola está preparando para você mais uma playlist envolvendo o assunto equação do segundo grau incompleta com o coeficiente b igual a zero. Espero que você goste e ao gostar já deixa aí o seu like no canal ou para a gente poder melhorar cada vez mais o nosso trabalho, tá legal? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você poder estar acompanhando todo esse conteúdo aí para ajudar você a melhorar o seu desempenho escolar, combinado? Então vamos lá. Primeira equação diz o seguinte, olha, equação x ao quadrado menos 9 igual a zero. Observe que essa equação aqui é quase uma equação do primeiro grau. E é assim que eu quero que você pense. Por exemplo, olha, se não tivesse esse 2 aqui em cima, você ia resolver como? Ia ficar uma equação assim, ó, x, né, menos 9 igual a zero. O que você ia fazer? Você ia pegar esse menos 9 e passar para cá. Ó. X igual a 9. E acabou o exercício, correto? Então, quando a equação for incompleta e tiver o termo com x ao quadrado e não tiver o termo com x, ou seja, o coeficiente b igual a zero, pensa assim, ó, você mantém o 2 e o raciocínio é semelhante a uma equação do primeiro grau. O problema agora é quando chega aqui, para você entender por que é raiz. Por exemplo, olha, aqui é uma pergunta, x ao quadrado igual a 9, é a seguinte pergunta, x vezes x igual a 9, ou seja, qual é o número que vezes ele mesmo duas vezes dá 9? Automaticamente as pessoas já respondem assim, ó, 3. Por quê? Porque até o nono ano você não tem ainda aquela necessidade de trabalhar com a equação do segundo grau, ou seja, né, com função do segundo grau. Então você ignora um pouco a pergunta. Por quê? Se você colocar aqui, ó, 3 vezes 3 realmente dá 9, perfeito. Então o x pode ser o 3. Mas se você colocar aqui, ó, menos 3 vezes menos 3, o que vai acontecer, ó? Na multiplicação, sinais iguais mais 3 vezes 3, 9. Então, o menos 3 também faz parte da resolução dessa equação. Então, o que vai acontecer? Então, observe, olha. Aqui, quando você for resolver a equação de segundo grau, x ao quadrado, passa o número sem o x para a direita, trocando a operação. Quando chega aqui, para você não esquecer isso aqui, porque a operação inversa da potência é a raiz quadrada, no caso aqui de potência expoente 2. Então, o que você faz então? X ao quadrado, o que fazer com esse 2? Porque ó, o 4 era menos, passou mais. Então, qual a operação inversa da potência? Você faz isso, ó. Você coloca mais ou menos, para você não esquecer do negativo, e coloca aqui, ó, raiz quadrada de 4. Nem precisa escrever esse 2, estou escrevendo. Então, qual é a raiz quadrada de 4? 2. Só que você não pode esquecer que na equação de segundo grau, o menos 2 também resolve a equação. Então, a partir do nono ano, você tem a seguinte percepção. A raiz quadrada de 9 é o mais 3 e o menos 3. A raiz quadrada de 4 é o mais 2 e o menos 2. Então, na equação do segundo grau, você não pode esquecer desse detalhe. Então, nós vamos treinar para você compreender e fixar melhor. Então, vamos lá. Olha, 2x ao quadrado menos 8 é quase uma equação do primeiro grau. Então, ó, 2x ao quadrado, o menos 8 aqui está subtraindo, ele vai passar para lá, operação inversa, adicionando. Então, a gente fala menos, passa mais. Esse 2 está aqui multiplicando, ele passa lá dividindo. Então, x igual a 8 dividido por 2. Então, x ao quadrado igual a 4. E agora, o x é igual a mais ou menos a raiz de 4. O x é igual a mais ou menos 2. Ou seja, o x1 é menos 2 e o x2 é 2. Lá na solução, menos 2 e 2. Tá legal? Não importa a ordem aqui. Normalmente se coloca em ordem crescente, mas é apenas um capricho isso, tá legal? Então vamos treinar. 3x ao quadrado menos 27x. Opa, então eu vou fazer o quê? 3x ao quadrado é menos 27, passa mais 27. O x ao quadrado, esse 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Professor, 27 dividido por 3 dá 9, e 9 tem raiz. Então, você divida, ó, 27 por 3 dá 9, e o x é igual a raiz quadrada de 9.
Não esquecendo de colocar mais ou menos para você não esquecer do menos 3. Então, na solução, menos 3 e mais 3, correto? Bom, professor, sempre vai dar assim exata, bonitinho? Não, às vezes dá fração. Então, por exemplo, olha, vamos seguir o mesmo critério. 16x ao quadrado igual a 25. O 16 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Observe que aqui eu não divida, por quê? Porque o 25 em cima tem raiz e o 16 embaixo também tem raiz. Então, o que você faz? Ó, o x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25 16avos. E você faz assim, ó, a raiz de cima de 25 é 5 e a raiz de 16 é 4. Então, na solução, a resposta fica menos 5 quartos e mais 5 quartos. Então, não se assuste, porque raiz quadrada de fração também fica uma fração, tá bom? Aqui, por exemplo, olha, 36x ao quadrado igual a 81. Observe, o 36 está multiplicando, ele passa dividindo. Ótimo. Como 81 tem raiz e 36 tem raiz, o que você faz? O x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 81 36avos. E aí você pega a raiz de cima de 81, que é 9, e a raiz de 36, que é 6. E nesse caso aqui, você pode até melhorar um pouco a resposta simplificando. Divide aqui por 3 e aqui por 3. Então a resposta 3 meios. Lá no conjunto de solução, você vai ficar aqui, ó, menos 3 meios e mais 3 meios, correto? Isso, então olha só. Professor, sempre vai dar exata? Às vezes não. Então, por exemplo, olha, nós, ao resolvermos aqui, nós ficamos muito confortável quando a continha dá exata e tem uma raiz exata. Por exemplo, ó, é menos 20, vai passar o mais 20. Então, fica x ao quadrado igual a 20 dividido por 5. X ao quadrado igual a 4. Opa, 4 tem raiz? Beleza, x é igual a mais ou menos a raiz de 4. X é igual a mais ou menos 2. Solução, menos 2 e mais 2. Mas acontece às vezes isso aqui, ó, 3x ao quadrado igual a 24. O x ao quadrado é igual a 24 por 3. X ao quadrado igual a 8. E o x é igual a mais ou menos a raiz de 8. E como é que se faz quando a raiz não é exata? Como nós aprendemos nos estudos radicais, você tem que pegar o 8 e decompor em fatores primos. Ó, divide por 2, dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Como aqui o índice é 2, você agrupa de 2 em 2. Então, fica 2 ao quadrado vezes 2. E quem tem o expoente igual ao índice, sai da raiz. Então, a resposta aqui, ó, a resposta é igual a 2, mais ou menos, né? Raiz de 2. Então, na solução, a resposta fica menos 2 raiz de 2 e mais 2 raiz de 2, correto? Então, quando a raiz não for exata, verifica se dá para decompor em fatores primos, tá? Quando acontecer isso aqui, você pega de 2 em 2, quem tem o expoente igual ao índice, sai da raiz, o outro fica. Bom, observe agora então, 3x ao quadrado menos 36. Então, processo idêntico, ó. 3x ao quadrado igual a 36. O x ao quadrado é igual a 36 por 3. X ao quadrado igual a 12. E o x é igual a mais ou menos a raiz de 12. Pega o 12 e divide pelos números primos. 2, 3, assim por diante. Então, 12 divide por 2 dá 6. Continua dividindo por 2 e dá 3. E depois por 3 que dá 1. Pega de 2 em 2, porque o índice aqui é 2. Então, fica 2 ao quadrado vezes 3. Esse 2 sai da raiz. Então, fica 2 raiz de 3, correto? 2 raiz de 3. Na solução, mais ou menos 2 raiz de 3. Então, lá no conjunto de solução, você coloca menos 2 raiz de 3 e mais 2 raiz de 3. E
O último, para fixar aqui essa ideia de equação incompleta com coeficiente b igual a zero, vamos fazer mais essa aqui, ó. 2x ao quadrado igual a 40, x ao quadrado, 40 dividido por 2 dá 20, observe, x é igual a mais ou menos a raiz de 20. Pega o 20, divide por 2, olha lá, que vai dar 10, divide por 2, que vai dar 5, por 5, que dá 1. Então, fica 2 ao quadrado vezes 5. O 2 tem o expoente 2, então a resposta x igual a mais ou menos 2 raiz de 5. Na solução, fica menos 2 raiz de 5 mais 2 raiz de 5. Correto? Bons estudos, não esqueça de se inscrever no nosso canal e até a próxima aula. Tchau!